Olá, tudo bem, irmãos? Dando seguimento aqui ao nosso discipulado, essa é a nossa terceira aula e se você tem acompanhado, nós estamos falando aqui, baseados no livro, né? Vida de Louvor, e dentre todos, né, esses capítulos aqui, nós estamos absorvendo aqui, né? Os melhores conceitos, algo didático mesmo, para a gente botar em prática na nossa vida diária e na nossa vida ministerial, tá? Então, sem perder muito tempo, porque essa lição eu achei até uma lição bem extensa, mas bem detalhada. Então eu nem assim coloquei muitos pontos, né, da minha opinião, mas deixei mais sobre o conteúdo mesmo, tá? Então vamos dar início aqui, capítulo 3. E o título desse capítulo é A Música e o Louvor. Então aqui vai fazer uma diferenciação do que é música e louvor. Então já dei início aqui escrevendo aqui, aliás anotando, né? Chamamos o momento de música no culto coletivo de momento de louvor. Aliás, chamamos qualquer música que mencione Deus de louvor. Aí ela vai colocar aqui, né, que a gente pode analisar que muitas coisas estão relacionadas, né, à música. Então eu coloquei aqui ações de graças em canções ou hinos de louvor, canção ou cantar hinos, fazer música, tocar um instrumento musical, cantar alto em honra a Deus. Louvor não se resume à música. Música é louvor, mas louvor não é apenas música. Então ela quer dizer que o louvor ele pode ter o conteúdo música. Dentro das formas de louvar, a gente pode inserir a música. Mas a música não é o louvor. A música pode estar dentro do conceito louvor. Agora, a música em si, só porque ela fala de Deus, ela não pode ser dito que é o louvor. O louvor não se resume só a isso, né? Deus vê a música como algo poderoso, inquestionavelmente. O próprio Deus permitiu que em sua palavra fosse escrito o seguinte texto: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, que está em Salmos 92:11. Ao longo da Bíblia, percebemos que Deus manifesta sua presença de forma intensa quando o povo o exalta com música. Então ele vai dizer que ela vai dizer aqui, na verdade, né, em 2 Crônicas 5:14, que vai citar um momento desse, né, que o povo estava o louvando com trombetas e cantando e fazendo ouvir uma voz dizendo bendito e louvando ao Senhor. Louvavam em alta voz, com símbolos e instrumentos musicais, louvavam ao Senhor dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Ou seja, eles estavam dentro do tabernáculo, né? Ou dentro de uma igreja, trazendo para os nossos dias. E a casa se encheu, né, de uma glória, porque eles estavam louvando e engrandecendo a Deus com músicas, com instrumentos e em alta voz. E essa nuvem encheu a casa de forma que eles não conseguiram mais ficar de pé. Tamanha a glória que foi atraída através do louvor. Então, era um momento de música, né? Eles estavam louvando a Deus e entrou um momento de música dentro desse momento de louvor, né, a Deus, e aconteceu que veio um derramamento ali, né, da presença da glória de Deus naquele momento. Então, na lição anterior, nós vimos que
nós podemos atrair, né? Nós podemos preparar um ambiente para adoração a Deus. Então, é o que está dizendo aqui, né? Se Deus criou todas as coisas, todos os ritmos foram criados por Ele e pertencem a Ele. Não importa se o reino das trevas tem usado as coisas para atrair ou enganar. Deus é o Criador supremo e ponto final. Então aqui ela vai fazer um comentário, porque existe uma discussão muito grande, né? Tal ritmo foi feito para o diabo ou pelo diabo. Tal estilo musical não pode ser tocado. Ela quer dizer isso. Ela quer dizer assim, todos os ritmos, tudo que foi feito, tudo foi criado por Deus, né? Ou através de nós, Deus usando, né, a inteligência humana para criar algo. Agora, Deus não tem compromisso se eu pego isso e uso de outra forma, né? Ou podem intitular que foi o diabo, né? Então, por exemplo, existem muitos hoje pessoas falando de Deus aí nas redes sociais, falando das coisas de Deus e que não tem compromisso nenhum com Deus, né? Também. Então ela quer dizer isso, assim, para encerrar essa discussão, né? Tal ritmo, um exemplo, rock, não, rock não é de Deus, rock é coisa do Satã, não. É o que ela quer dizer. Se eles pegaram isso para usar em prol do reino das trevas, Deus não tem nada a ver com isso, né? Agora dizer que o ritmo musical foi criado, que não foi Deus que criou, aí a gente está cometendo um equívoco, né? Os instrumentos, né, usados no tempo bíblico eram basicamente os instrumentos de corda, instrumentos de sopro e de percussão, né? E as músicas, havia no conteúdo dessas músicas, né, poemas, danças animadas e canto. Fazendo mais um adendo aqui. Então, se alguém questionar um dia porque tem dança na igreja, porque existe um ministério de dança, né? A própria Bíblia fala lá em 1 Samuel 18, de 6 a 7, né? Sobre isso, sobre as danças também durante o culto, né? E durante esse momento de louvor a Deus, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? A música, ela é algo criado por Deus e ela é algo que Deus se agrada, né? Ele manifesta o seu poder a favor do seu povo, né? Durante esse momento de música. O fato é que a música é uma dádiva dada a corações que, por motivos desconhecidos por nós, foram escolhidos por Deus para tocar a alma de outras pessoas. Então, assim, ela coloca alguma pergunta que qual a sua música preferida? O que você sente quando ouve ou se lembra dela? Então, a música, ela misturada com o olfato, né, o cheiro. Então, assim, ela fala de sentidos, né? Isso trazem memórias, isso fixa memórias. E a música é uma delas, uma ferramenta, né, grandiosa aí da nossa memória. Então, geralmente quando a gente ouve uma música mais antiga, a gente associa a ela a um momento da nossa vida, ou um fato, né? Ou algumas pessoas que também a gente pode lembrar através de uma música. Então, olha a dimensão que a música vai atingir agora, né? Ela vai mexer com a memória, com os sentimentos das pessoas, vai mexer com lembranças, né? A música trabalha na sede das emoções. Muitas vezes nós nos comovemos e até choramos e ficamos elétricos ou agitados se ouvimos determinada música. Então, assim, tá falando lá daquela primeira lição, né? Que eu falei sobre o ritmo, harmonia e melodia, tá vendo? Então, assim, eu tô lendo gradativamente, né, os capítulos, então eu não tinha lido ainda isso antes de fazer aquela primeira aula, né? Então você vê que tem um sentido, né? Os elementos da música, eles proporcionam esse movimento, né?
ou de muito sentimento, ou de muita agitação, né? De alegria, né? Ou de tristeza também. Deus atribui à música um poder tanto espiritual, como será visto posteriormente, quando natural, como quando você se lembra de uma música preferida. Então, a música ela vai agir no campo natural, aquilo que a gente vai lembrar, né, sentir, mas ela também vai agir no ponto espiritual. É o que aconteceu com aquele povo. Eles estavam adorando e louvando a Deus, e aí veio uma nuvem, né, da glória de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo ali, eu acredito eu. Então ela vai trabalhar nessas duas áreas, na parte natural e espiritual. A consciência desse poder que o próprio Deus atribuiu à música deveria ser o ar que os músicos em nossas igrejas respiram, né? Então, assim, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que antes mesmo de tocar ou de louvar, nós temos que ter essa consciência do poder que a música tem e aonde nós podemos chegar através, né, dessa música. Né? Ela coloca aqui, né, nossos cultos têm sido incompletos. Por quê? Porque ela quer dizer justamente isso. Como não tem essa consciência desse poder, né, dessa capacidade que a música tem, então assim, a gente vê em muitas igrejas aí sempre parecendo que está faltando algo, né? Eu às vezes tenho a oportunidade de estar tocando em outros ministérios, em outras igrejas, visitando outras igrejas, e a gente presencia mesmo, né? E aí você pode dizer assim, nossa, mas o louvor hoje foi uma bênção, a glória de Deus desceu. E aí você se pergunta, o que aconteceu então? Então às vezes é só uma consciência, né? Antes mesmo do ato ali de tocar, você ter a consciência que através da música você pode atrair a presença de Deus, você pode alterar o ambiente ali, né? Trazendo a manifestação da glória de Deus. Então, parte desse pressuposto assim, que a gente tem que ter uma consciência do que nós estamos fazendo, né? Não só tocando ou cantando. Aí eu fui analisando aqui e anotei. O primeiro extremo é que o grupo se acha ou tem certeza de que é bom demais. Então ela vai falar da questão do ego, né? Então assim, o grupo, eu já sei as músicas, eu vou tocar ali, vai acontecer e tudo, né? Só pensando na execução, né? Na execução, naquilo que vai ficar muito bom, nossa, vai ficar muito legal isso, mas não se preocupando às vezes com o que tem de espiritual, né, no momento. Mas esse grupo, aí ela coloca, né, mas esse grupo acaba de tocar ou cantar e já se vê livre, né, para fazer qualquer coisa, como ir para fora do ambiente de culto e ficar lá fora, batendo papo ou mesmo fazendo um lanche. Esse grupo pensa que já cumpriu a sua parte. Então, assim, não é coisa local, é uma coisa generalizada mesmo, né? Em vários ministérios, várias igrejas aí que a gente, né, tem assim prazer de ir, a gente vê isso às vezes, né? Assim que acaba o período de louvor, né, o pessoal vai ali tomar uma água, alguma coisa e não participam do culto, né? Tem uma igreja que eu fui ministrar e após o momento de culto tem um lanche. E aí o pessoal fica ali, não participa da palavra, né? Eles cumprem ali o seu trabalho, sua tabela, né? Então eles, o que ela está tentando dizer aqui é que eles acham que cada momento é separado, né? Porque eles tocaram e eles não precisam dessa vez receber a palavra, talvez. Aí ela vai falar de um outro grupo também. O segundo grupo, o extremo, é o grupo que argumenta, é para o Senhor. Esse grupo que não se acha bom demais e é quem sempre faz um som muito agradável.
Em outras palavras, é isso mesmo que você está pensando. Eles não tocam nem cantam bem. E aí vai falar da questão do desmazelo, né, com a obra de Deus, que já foi dito em outra lição. Vai falar também, né, de que pessoas que não têm muito compromisso, né, e acham que assim, eu tô doando esse tempo aqui e é o máximo que eu posso fazer. Eu tenho uma vida corrida e não deu para tirar a música, mas vamos aqui tentando aqui e tudo. Aí ela coloca assim, Salmos 33, versículo 3, tocai bem e com júbilo. Tocai bem e com júbilo, né? Que tudo que é feito é para o Senhor e precisa ser feito com excelência. Excelência. A excelência é dar o melhor que você tem em mãos. A excelência é buscar dentro das limitações de cada um, seja na simplicidade de um autodidata, ou seja, aquele que aprendeu sem nenhum professor, ou de um investimento pesado de quem teve condições. Fato é que, independente da situação material, o excelente se dedica cada vez mais para atingir um bom nível de execução daquilo que se propõe a fazer. Deus se preocupa sim com os detalhes. Deus é misericordioso, chamando as pessoas imperfeitas e humanamente incapacitadas para exercer funções do serviço dele. Então é uma consciência, É você saber assim, eu tenho uma limitação, né? Eu ainda não sei, eu não domino o meu instrumento muito bem, eu não domino um canto muito bem. Eu preciso ali de fazer um investimento, de fazer uma aula. Eu preciso de dedicar um tempo para isso, né? Porque Deus se preocupa com os detalhes, né? Então aquela pessoa que se preocupa, né, com os detalhes durante a semana ali, tem às vezes um grupo do WhatsApp e a música vai ser em tal tom, vamos fazer o arranjo assim, vamos tirar a música assim, vamos chegar lá, vamos passar antes de começar. Então são os pequenos detalhes que quando são somados ali, no final de tudo cria-se ali uma execução perfeita ou quase perfeita, né, dentro daquilo que você se propôs. Isso nós estamos falando humanamente, né, só do lado humano ainda, mas é algo, aí vem aquela discussão, né, que é mais importante, a técnica ou a unção? Então aqui já está falando, a Bíblia já está falando que para Deus é excelência, para Deus é dedicação, exige dedicação, né? Aí vai falar que, deixa eu ler aqui, vai falar da Arca da Aliança, né? Então lá no capítulo 25 a 30 do livro de Êxodo, ele vai falar da descrição da Arca da Aliança. Então sim, Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes, né? Então se você ler lá, você vai ver que Deus fala cada detalhezinho que vai ter a arca, o que vai ser colocado, como que tem que ser, cada elemento, né? Lembra da Arca de Noé também? Cada altura, cada dimensão, como é que teria que ser o revestimento, como é que teria... Deus ele fala cada detalhezinho para Noé também, né? Deus é o capacitador. Quando ele chama para a função, ele se responsabiliza. Quando nos disponibilizamos e nos consagramos para servir ao Senhor, ele, o próprio Deus, se responsabiliza para nos encher do seu Espírito e nos dar a habilidade necessária para que sua obra seja executada com excelência. Então, entenda bem, uma coisa é você se esforçar e Deus vem e coloca a mão dele, a bênção dele. Então, nós estamos falando de disponibilidade, né? Você se dispôs a fazer aquilo, aí juntou com a sua habilidade ou seu querer fazer bem feito,
Aí você começa a se esforçar para fazer e Deus vem e preenche o que falta. Vou contar uma experiência. Nós estávamos preparando para uma cantata de Natal. Eu tocava na orquestra da igreja Getsemane e o maestro, ele arranjou vários instrumentos. Tinha mais ou menos ali naquela ocasião 50 a 60 músicos. Todos os tipos de instrumentos estavam lá. A partitura, aquilo que o maestro lê, ela contempla todos os instrumentos, cada parte que o instrumento vai fazer individual. E dado o momento da execução ali daquela música, né, dentre várias músicas que foram tocadas, uma música me chamou muita atenção porque o maestro começou a chorar. E ele chorou e a gente achou que era só a emoção de estar sendo bem executado ali tudo. E no final dessa apresentação lá musical que foi na cantata, ele comentou conosco que aonde estava escrito um instrumento que não tinha, ele ouvia nitidamente o som daquele instrumento. Dá para entender o que é isso? Deus preencheu aquilo que faltava, né? Então é isso que está falando, assim, se esforce, invista em você, né? Porque Deus, ele vai capacitando, né? Eu tenho uma história de que eu não tive aula para aprender a tocar o instrumento que eu toco, que é um instrumento complexo, saxofone, e em alguns momentos, se eu parar para analisar, eu vejo que é a mão de Deus mesmo. Não teria condições, né, de algumas coisas que eu já tive a oportunidade de fazer ou de alcançar na música. Eu vejo que é a mão de Deus, porque se for olhar a minha capacidade, o que eu estudei, não teria nada. Mas vamos seguindo aqui, né? A música no louvor é uma ferramenta que glorifica a Deus. Não é uma fórmula que atrai a glória de Deus. Então, entenda bem. A música, ela é uma coisa que glorifica a Deus, né? Agora, Deus, por ser glorificado, a presença dele vem, né? Então, assim, ela até colocou aqui, ó, focamos nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos no autor e consumador da nossa fé. Então, o primeiro intuito da música é nós glorificarmos a Deus, né? As letras têm que falar dos atributos de Deus, como foi dito na outra lição, né? E a música na igreja? Agora ela vai mudar um pouco aqui e vai falar: a música na igreja é uma ferramenta que envolve a alma das pessoas. Porque é exatamente isso que ela faz. Aquilo que cantamos se torna o que pensamos. E o que pensamos gera em nós sentimentos e emoções. E o que em algum momento se transformarão em ações, comportamentos e um estilo de vida. No dia da palestra, a pastora falou com muita propriedade que o compromisso ali do louvor é com a palavra, é uma ministração da palavra, e as pessoas, principalmente novos convertidos, né, ou às vezes pessoas até que não são cristãs, o primeiro contato que ela tem quando ela entra num culto é com louvor. Então ela está falando aqui, primeiro ela vira um pensamento. Aquela frase de uma música lá chama a atenção da pessoa e vira um pensamento, para depois se tornar uma ação e um comportamento. Então ela disse na palestra, e eu vou reafirmar aqui, a música ela tem um poder de salvar vidas, de promover a reconciliação ou, né, ali a pessoa se converter mesmo. Então a música tem esse poder de promover uma conversão na pessoa. Porque às vezes numa música ali já mistura um pouco a emoção
porque a música vai mexer com os sentimentos, vai abalar as estruturas e vai trazer ali um conceito, né? Principalmente falando de Deus, falando do amor de Deus, do carinho de Deus por nós, né? E aí a pessoa vai sendo tocada e isso gera nela um pensamento e depois gera nela uma ação de transformação e depois também um estilo de vida, ou seja, a pessoa converte, né? Glória a Deus. Vemos a utilização da música para doutrinar ou ensinar tanto verdades quanto mentiras. Lá na Reforma Protestante, ela foi muito usada porque era meio que censurado, né, as pregações. Então, através das músicas eram inseridos conceitos, né, como a gente pode ouvir, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada na música Castelo Forte. É uma música que foi usada, né, nessa época, muito porque nela havia muitos conceitos, né, e conceitos até que se opunham àquela realidade que era pregada naquela época, né. Porém, as músicas de hoje, ela vai falar aqui que elas entram numa linha egocêntrica que coloca o homem como principal personagem e Deus como coadjuvante. Então ela coloca, né, que nós hoje cantamos músicas que exaltam, né, a humanidade, que a música, que Deus ele se volta para nós e faz as nossas vontades, e as músicas falam de que nós iremos vencer, nós vamos, né, e da essência, né, da música, que é enaltecer a Deus, os atributos de Deus, né, falar desse Deus tão maravilhoso aí que a gente serve. As mensagens não levam ninguém a admirar a pessoa de Deus. São seus atributos ou mesmo a incompatibilidade com a realidade da nova aliança e o fruto do sacrifício de Jesus. Então é isso que ela está dizendo, né? Fica uma coisa muito voltada para o homem, né? Eu e Deus. Onde Deus fica nessa história? Ela vai falar aqui algumas frases, né? Que vai falar que Deus tem que olhar por nós, que Deus, né, vai nos honrar, que Deus vai nos abençoar. É isso que ela está dizendo. Aí ela vai ressaltar, né, aquela frase: o povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Aquilo que cantamos influencia no nosso modo de viver. Aquilo que ouvimos e cantamos diz muito a respeito do quanto conhecemos sobre Deus e o que tem sido as nossas prioridades, né? Efésios 5,18, com salmos e cânticos e hinos espirituais, louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a música e o louvor na igreja, ela tem que ter esse caráter de enaltecer os atributos de Deus, pregar a palavra de Deus e atingir a esses corações que estão chegando, né? Que estão chegando. E também a quem já está permanecendo ali, né? Ela carregar conceitos, porque como foi dito aqui, isso vai entrar na mente, vai entrar no pensamento, vai gerar uma ação, né? E depois vai ser um comportamento. Aí ela coloca uma frase aqui que a realidade das músicas da nossa igreja tem que ser mudada. E eu concordo com ela, né? Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação das nossas mentes, a fim de experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então nós estamos entrando agora no tema culto racional. O que seria o culto racional, né? Paulo vai falar conosco que nós devemos entender, né, o que a gente está fazendo. Nós devemos entender a figura de Deus, entender a nossa postura, o que nós somos, né? Isso já faz menção ao culto racional. Há no culto um aspecto individual e coletivo. O aspecto individual do culto está relacionado ao oferecimento de nossos corações ao Senhor, além do momento que a comunidade de fé está reunida. Aqui Paulo nos ensina que no culto devemos oferecer a Deus, deve ser uma entrega absoluta. Não basta adorarmos a Deus em espírito, porque Ele é espírito. A entrega em sacrifício do nosso corpo simboliza a dificuldade que a nossa carne tem de obedecer às coisas espirituais. Então o que ele quer dizer? A nossa entrega tem que ser completa, né? Não basta a gente só, como ele diz aqui, né? Se nós entregarmos o nosso espírito, né? A carne fica relutando ali, porque a carne ela tem uma tendência, né? De não se render a Deus ali por causa da mancha do pecado mesmo, né? Não podemos nos esquecer do aspecto coletivo do culto. Como congregação, nos reunimos periodicamente. Este culto coletivo, da mesma forma, precisa ser o motivo de nossas reflexões. Ela vai falar de um livro que ela leu, e ela vai falar que o autor colocou com muita clareza sobre os shoppings, né? O shopping, ele tem uma arquitetura, um clima agradável, né? Ele permite uma acústica onde você não ouve o barulho de fora, ouve mais o barulho de dentro. Ele vai falar que lá dentro você tem um contato com aromas, com a limpeza das vitrines, as ofertas. O subconsciente que traz uma mensagem, né, para o subconsciente de um lugar maravilhoso, onde a gente gostaria de estar sempre, né? Então, e que nós nos sentimos muito bem. Então a igreja, né, ela tem que ter, né, algum desses elementos, né? E dentro do nosso culto, né, do nosso culto coletivo, né, tudo tem que estar alinhado. Então por isso não é muito agradável quando a música está muito alta, quando tem algum ruído, né? Então assim, está muito quente, abafado, não tem ar-condicionado, não tem ventilador ligado. Então tudo isso, todos esses aspectos, né, a limpeza mesmo, né, do ambiente, a organização ali das cadeiras, tudo isso vai influenciar, né? Tudo isso. Então, trazendo para a nossa realidade, então a banda tá ali tocando, mas tem um desalinho ali de volumes, tá um desalinho, um desencontro, né, na técnica, ou talvez ali, né, um desencontro ali do ritmo da música com quem está cantando, enfim. Dentro do culto coletivo tem que haver alguma dessas preocupações, né? Aí ela coloca mais embaixo: o culto racional serve para nos mostrar a nossa dependência de Deus como sua igreja. O culto racional não é para satisfazermos nossos caprichos e desejos pessoais. O culto racional é um momento de diálogo entre Deus e o povo que ali se reúne. As práticas de orar e cantar e expor as escrituras, ofertar, batizar, ceiar, são repetições que nos aperfeiçoam. Então assim, isso vem bater muito forte com relação a essas ideologias que temos hoje, né, nos últimos tempos, de que os desigrejados, né, esse movimento aí, pessoas que acham que não é mais necessário ir ao templo, estarem reunidos com as pessoas, né? E aqui está falando muito firme sobre isso, né?
Aí ela vai falar que Calvino dizia que o culto é um ambiente de atuação de Deus, não só apenas por sua presença. Deus não quer apenas se fazer presente em nossos cultos, Ele quer atuar de fato e de verdade. Ele quer inclinar nossos desejos para que saiamos do culto conscientes do que cada um ainda está fazendo aqui nessa terra. Olha aí. Então o culto racional, ele já está dizendo assim que não é muito para a gente satisfazer as nossas vontades, tirar nossas dúvidas, buscar, né, alguma coisa financeira ou alguma coisa material que a gente está buscando. O que fazemos em nossos cultos precisa ser absolutamente bíblico e intencional, para que permitamos a ação de Deus e o Santo Espírito em nós. Olha que interessante. Então, tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Então, se nós vamos cantar um hino, aquilo tem que ter uma intenção, tem que ter um propósito. Não é simplesmente aleatoriamente escolhermos ali as canções, né? Tem que haver uma oração, tem que haver um direcionamento de Deus e tem que ver qual é a ação, né? E a reação que vai causar, né? No mundo espiritual isso. Repetimos cada prática como forma de inculcar, gravar, prensar os valores do Deus único que nos tirou da terra do Egito. Estava escrito em Deuteronômio. Nossos cultos precisam nos lembrar que estamos aqui apenas de passagem. Então, assim, o culto racional é esse, né? A adoração coletiva precisa atingir os objetivos de levar a igreja, por meio de canções bíblicas e coerentes, a manter o foco na pessoa de Deus, seus atributos, seu caráter e majestade. Através do culto racional, Deus muda nossos hábitos e práticas, são sinais de submissão. A repetição, como orar, como que cantar, ofertar e dizimar, formam em nós hábitos que nos tornam obedientes e fiéis à essência do Evangelho de Jesus Cristo, uma entrega absoluta a Deus. Os apetites do nosso coração sejam alinhados aos valores de Deus e afastados dos valores do mundo, do século. Então, assim, tudo está tendendo para esse culto racional, né? E a música tem um poder, né, nesse culto racional. No culto racional, devemos nos tornar cada dia mais conscientes da nossa missão como a igreja de Jesus Cristo. A missão de fazer mais discípulos, que é o que eu disse. Então, nós somos aí também colaboradores para a conversão, né, das pessoas. Há uma urgente necessidade de se pensar no culto racional com a expectativa e compreensão. Voltamos a falar da mensagem da cruz, como os cristãos da igreja primitiva faziam. Que nossas pregações apontem para Cristo, que através de cada prática e repetição permitamos que o Espírito Santo de Deus forje nossos corações. Se fôssemos conscientes desse significado no culto racional, alguns de nós sairíamos bem menos decepcionados com as pregações sem revelações sobrenaturais, pois entenderíamos que ali estamos para ser lembrados dos pilares básicos e doutrinas para a vida de um representante de Cristo. Quanto às revelações, as buscaríamos no secreto do nosso quarto. Mergulhamos nos estudos e no examinar das Escrituras. Nossa oração é para que cada um, em cada comunidade de fé, haja esse entendimento e que se inicie agora uma santa revolução. Então, essa lição vai falar basicamente desse culto racional. O culto racional, ele tem que ter esses pilares, né? De ensinar
pilares, né, que regem a nossa fé. Né? O culto racional é você ter consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que de quem você é e de quem Deus é. E o louvor, ele tem uma função muito importante nisso, porque o louvor é carregado de conceitos, né? Então, nós devemos perceber e se preocupar com a escolha de repertório, né? Lá, desde o início veio falando, né, da sua execução, do seu empenho em executar, fazer a coisa muito bem feita, né? Depois vem falar da preocupação desses conceitos, daquilo que está sendo carregado, aquela mensagem da música, porque a música também é mensagem, né? Que através da música nós seremos agentes de remissão de pessoas, né? Ou de conversão das pessoas, e que essa repetição ela vai gerar, né? Os alicerces, né? Vai gerar um pensamento que vai gerar uma ação. Essa ação vai haver uma transformação e depois vai virar um estilo de vida. Então, nesses últimos dias, né, ela vai falar aqui que tem se perdido muito isso. Então vamos buscar, vamos fazer a diferença. Quem sabe nós, através da nossa vida, possa começar a haver um avivamento, possa começar a ter um resgate das coisas boas ou daquilo que realmente importa, né? Quem sabe através de nós. Basta nós tomarmos uma postura, né, perante a Deus, porque também já foi dito que se você também precisar, né, você pode se capacitar e tudo, mas Deus que derrama sobre nós o seu poder, né, Ele que derrama sobre nós aí também a capacidade de desempenhar isso. Basta ele ver um coração disposto, uma pessoa que queira fazer. Amém? Então deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço por essa lição. Que o Senhor possa, Deus, colocar em nós essa sabedoria de prestarmos um culto racional a Ti, principalmente enfatizando os pilares de uma fé cristã, aquilo que o povo hoje anseia e busca, e que nós possamos, através da música, ser agentes aí de transformação, de salvação na vida das pessoas, que através da música que nós entoamos nas nossas igrejas, nós possamos, ó Deus, também trazer conceitos, enaltecendo e engrandecendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para vocês.